Meus queridos e amados irmãos, quando nós ministramos a Santa Ceia do Senhor, é importante que, e sempre isso é bem-vindo, há na Igreja de Deus um período de consagração. As pessoas procuram estar mais perto de Deus, para estar com o coração na presença e, conforme a palavra diz, em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Senhor. E quando nós observamos o evento da última Páscoa e a Santa Ceia do Senhor, começa com o que nós chamamos na palavra de Deus do preço da traição, que diz o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com príncipes dos sacerdotes. E Judas traça um plano. O coração dele já tinha sido furtado. O coração dele já tinha se contaminado. Com o quê? Com as coisas daquele mundo vivido, com as coisas do mundo. Judas, ele andava com Jesus, estava junto do Mestre, foi chamado pelo Mestre, mas os acontecimentos em volta corrompeu seu coração, as facilidades. E Judas, ele tinha um grande problema, o Iscariotes. Ele era ambicioso, gostava de dinheiro, a ponto de furtar a bolsa, roubar. E esse pecado de Judas foi crescendo, chegando a um ponto de que ele andava com Jesus, estava junto dos outros discípulos, reunia-se, via os milagres de Jesus, mas o coração de Judas não mais amava o Mestre Jesus. As coisas do mundo tiraram a atenção, e ele gostava tanto disso, e estava sentindo-se bem com essa situação, com pecado. E a pior coisa que tem na vida de um crente, na vida de alguém que anda com o Mestre, que segue as pegadas do Mestre, é quando ele deixa verdadeiramente de ter uma essência completa, o foco em Cristo. E o que aconteceu a Judas, queridos, foi isso. Quando você lê em Mateus capítulo de número 26, verso 14, diz o seguinte, que não foram os príncipes dos sacerdotes que foram atrás de Judas, foi Judas, o discípulo, que foi atrás dos príncipes, dos sacerdotes, para entregar o Mestre Jesus. Que situação para um discípulo que viu Jesus abrir os olhos dos cegos,
Que situação para um discípulo que viu Jesus fazer tantas outras maravilhas, multiplicações. Que situação entre um discípulo que se afasta da presença de Deus. E quando ele vai atrás dos sacerdotes, ele faz uma pergunta: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles pesaram a ele 30 peças de prata. Foi o preço da traição, foi o preço da cruz, foi o preço que foi pesado pelos sacerdotes. E desde então, Judas buscava uma oportunidade para o entregar. Antecedendo a traição, antecedendo a crucificação e tudo que se sucedia, nós observamos que Judas sabia exatamente para onde Jesus ia depois das reuniões, porque ele ministrava no templo pela manhã, e quando dava a tardezinha, Jesus subia ao Monte das Oliveiras para orar. Ele sabia exatamente aonde encontrar, aonde entregar o Mestre, aonde se desviar da presença, aonde pecar. Acontece a Santa Ceia, ou a última Páscoa, ele estava à mesa. Ele fez questão, o traidor faz sempre assim, ele fez questão de se assentar próximo ao Mestre. Ninguém sabia o que passava no coração de Judas, mas o Mestre sabe o que passa no coração de todos. Queridos, levanta a sua mão assim. O Mestre sabe, fale comigo, o Mestre sabe do meu coração. Aleluia. Aleluia. Você pode sentir a presença do Espírito Santo, porque o Mestre sabe o que passa no seu coração. Aleluia. Eu sinto que a glória de Deus entrou aqui nessa casa. Receba essa glória, porque Ele sabe. O Mestre sabe o que passa no meu, no seu, no nosso coração. E chegou a tarde, assentou-se à mesa. Não foi com 11 discípulos, foi com 12. E Judas se assentou próximo ao Mestre. Mas há uma declaração que Jesus faz, que muda completamente o ânimo da festa. E Jesus declara no verso 21, em São Mateus, que enquanto eles participavam, enquanto eles comiam, enquanto Jesus estava partindo pão, aleluia, enquanto Jesus estava distribuindo, Judas estava do lado. E Jesus disse assim: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Aquela fala de Cristo, eu imagino que perturbou todos os outros, mas Judas não estava nem um pouquinho preocupado com a declaração do Mestre. Era como se as palavras de Jesus já não fizessem mais efeito. Quando alguém se afasta da presença de Deus por completo, é como se entra uma palavra aqui, sai do outro lado. É como que uma cauterização acontece, que não sabe mais escutar a voz de Deus. Não tem mais sensibilidade para sentir a presença do Espírito Santo.
O pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado afasta de Deus. Mesmo o mestre estando presente, Judas estava longe. Ele estava ali só o corpo, mas o espírito dele não estava ali. E nós, como estamos aqui nesta manhã? Nós estamos de corpo presente? Ou você veio entregar tudo aqui no altar do Senhor? Ou você veio derramar tudo aqui no altar do Senhor? Ou você veio de corpo, alma e espírito e dizer: eu sou teu, Senhor, eu sou teu, Senhor. Ou você veio aqui prestar o melhor da tua adoração, o melhor da tua comunhão, o melhor de ti. Você veio deixar aqui no altar do Senhor nesta manhã. Como está você aqui nessa manhã? Ei, você, como estás aqui nessa manhã? Uma manhã de Deus aqui, aonde o mestre se faz presente. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão e fale bem forte: eu estou aqui. Fale comigo: eu estou aqui. Corpo, alma e espírito. Aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus chama a todos a uma reflexão. Jesus chama a todos a se questionarem. Jesus chama a todos presentes e faz com que gere em nós uma reflexão própria, um exame, conforme diz o apóstolo Paulo. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Não é eu que tenho que te examinar, não sou eu. E eles, entristecendo-se, aquela alegria da participação, e eles começaram a entristecer-se, e a Bíblia diz que entristecer-se muito, e começaram a dizer, um após outro: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Fale comigo, levante a mão. Eu estou ministrando nessa manhã reflexão para Jesus perdoar nossos pecados. Fale: porventura sou eu, Senhor? Fale mais uma vez: porventura sou eu, Senhor? Aleluia, aleluia. Mas mesmo se você tiver cometido algum pecado, se você se arrepender, o Senhor nesta manhã perdoa os teus pecados, porque Ele morreu justamente para isso, para perdoar os nossos pecados. Porventura sou eu, Senhor? Aleluia, Jesus. O clima, queridos, é espiritual aqui nessa manhã. O clima é espiritual aqui nessa manhã. O clima nos chama a uma reflexão, a fazer um exame. Jesus está voltando, mas eu digo: porventura sou eu, Senhor? Aleluia. Laba sou mine, lequema xeremaço, jubilé general sou menas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
Quando você diz, porventura sou eu, você está se humilhando na presença do Mestre, dizendo: Mestre, porventura sou eu. Os discípulos estavam dizendo assim: não deixa que seja a mim não, Senhor, não deixa cair sobre mim. Aleluia. Sabe o que aqui nós observamos? Que Judas, nesse momento, ele não se declara. Mateus deixa isso claro para nós, que ele não se declara de imediato, até que Jesus se pronuncia. Ele fica em silêncio, enquanto todos estavam preocupados, pastor Márcio, ele estava em silêncio, quietinho, pastor Osvaldo, em silêncio, mas o coração todo corrompido, longe da presença do Mestre, mesmo o Mestre estando perto dele. Quantas vezes é desse jeito, hein? Aí Jesus diz quem é. Jesus fala assim: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. E quem é que estava ajudando Jesus na Santa Ceia? Judas. Ele estava, só para os irmãos entenderem como funcionam as coisas, ele estava participando, ele estava com a mão no prato, quem sabe até servindo os outros, porque o traidor, ele não se manifesta, ele fica calado, ele não aparece. Se ele puder passar de bonzinho para você, ele passa, ele não se manifesta. Ele é capaz de te abraçar. Quem sabe ele estava com as mãos abraçadas a Cristo. Que coisa, para não se manifestar. Mas quando Jesus diz assim: o que mete comigo a mão no prato, e bom seria para esse homem não houvera nascido, a coisa apertou para Judas, ficou difícil para ele. Ele tinha que se declarar, porque todos já haviam declarado, porque a Bíblia diz: um após outros fizeram a reflexão: porventura sou eu. E ele não podia ficar fora, e ele diz: Rabi, que significa mestre, porventura sou eu? E a sentença de Jesus foi exata: tu o disseste. No outro evangelho você vai encontrar Jesus dizendo a ele assim, porque ele tem pressa. A partir desse momento, o traidor se apressa a sair da presença. Ouve bem, vou repetir para você entender esta mensagem de reflexão, de ministração de Santa Ceia. O traidor, ele se apressa a sair da presença por completo. O espírito estava longe, a alma longe, agora faltava o corpo. E Jesus diz: o que tem Judas de fazer, vai e faça depressa. Ele se apressou a sair daquela reunião, por causa de 30 moedas, ou 30 peças de prata. Mas Jesus partiu o pão, deu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Eu concluo dizendo que a Santa Ceia não parou por causa de Judas.
A festa não parou por causa de Judas. Jesus diz: bebei dele todos. E que você possa tomar esta palavra como uma palavra de reflexão. Que você possa fazer o seu exame aqui nesta manhã. Como eu entrei aqui? Como que eu vou participar dessa santa ceia? Com quem eu tenho que acertar para participar da santa ceia do Senhor? Santa ceia não é um ato de costume. Santa ceia significa ter comunhão com o mestre, ter comunhão com o outro. Recordação, trazer a memória. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Isto é santa ceia do Senhor. Quando nós unimos algumas congregações, daqui a pouco queremos isso em plenitude, nós estamos fazendo o que nós chamamos de santa convocação, para que a igreja em unidade permaneça em comunhão, que é muito importante. E Jesus disse isso para todos eles: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Essa é a nossa esperança. Eu e você estaremos lá. Oh, glória a Jesus. Nós estaremos lá, queridos. Guarde essa palavra, nós estaremos lá. Muitos dos santos que já foram, que já dormem no Senhor, estão nos esperando lá, aleluia, aguardando esse momento. Jesus estará à mesa, Jesus estará à mesa, aleluia, aleluia. E o que é interessante, aleluia, lá não haverá enfermidade, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, porque somente os lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus estarão naquele momento. E quando eu imagino aquela mesa grandiosa lá no céu, eu imagino que festa maravilhosa, milhões e milhões de santos, anjos, e Jesus à mesa servindo, aleluia, oh glória, é maravilhoso pensar nas coisas que nos esperam. Que Deus possa abençoar a todos.